Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continue guardando os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nesse dia eu quero pensar com você uma acusação que geralmente é feita a Paulo, aos cristãos. Era Paulo machista? E para nós refletirmos sobre esse tema, eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós leremos o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém tudo, Cristo é tudo em todos. O movimento feminista tem acusado o cristianismo de ser machista, principalmente Paulo tem acusado de ter, por meio de suas cartas, trazido fundamento para o machismo tão violento que permeou a história e tem permeado as relações em diversas sociedades do mundo entre homens e mulheres. Mas nós, como cristãos, precisamos refutar esta ideia porque ela não tem fundamento nem histórico nem bíblico. O texto que acabamos de ler, Paulo deixa claro, escrevendo aos Colossenses, que em Cristo não há macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo Jesus. Ele é tudo em todos. Não há separação, não há ideal de superioridade entre homens e mulheres. Primeiro por quê? Porque seguimos a Cristo, aquele que falou com as mulheres em público, quando isso não era permitido. João capítulo 4 narra a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus teve o seu ministério sustentado por mulheres. O próprio apóstolo Paulo teve com diversas mulheres como suas cooperadoras. Portanto, este homem não pode ser acusado de ser machista. Mas aqueles que acusam Paulo disso cometem o que os historiadores chamam de anacronismo histórico. O que é isso? É você julgar um cidadão que viveu muito tempo atrás do nosso tempo pelos valores e pelos conceitos que temos hoje. Paulo é um cidadão do primeiro século. Portanto, parte dos seus ensinamentos e parte do seu pensamento reflete a cultura de seus dias. Mas mesmo assim, Paulo é um defensor das mulheres. Quando Paulo escreve sobre os deveres das relações familiares, ele realmente diz: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Mas isso era ponto pacífico na cultura. Era assim entre os gregos, era assim entre os romanos, era assim entre os judeus. Nas sociedades antigas, a única sociedade que as mulheres tiveram um pouco maior destaque, uma maior participação, foi em Creta, na cidade-estado grega. Mas, via de regra, este era o pensamento. Só que Paulo vai além. Ao afirmar a submissão da mulher, da esposa em relação ao marido, ele não fica nesse ponto. Ele se torna e traz um elemento de vanguarda do cristianismo quando ele afirma: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ideia do marido amar a sua esposa a tal ponto não era tão comum assim. O segundo argumento para refutar essa ideia de que Paulo era machista é que qualquer pessoa que leia a Política de Aristóteles verificará que Aristóteles coloca a mulher, o escravo, como ferramentas do lar. Ele chega a discutir se a mulher tinha alma. Na cultura grega, a noção de amor, inclusive do ideal de amor platônico, não é um amor entre homem e mulher, é um amor entre homens, porque esta era a noção que eles tinham. A mulher servia para a procriação, este era o fundamento da mulher. Portanto, aqueles que acusam Paulo de ser machista deveriam, por uma questão de coerência, também acusar Aristóteles, mas ninguém acusa Aristóteles. Se você perceber a influência do cristianismo no Ocidente e nas sociedades, foi o cristianismo que trouxe a maior dignidade à mulher. Porque nós, como cristãos, cremos que homens e mulheres estão em pé de igualdade em termos de dignidade diante de Deus, mas com funções diferentes a exercer. Aqueles que acusam Paulo, que acusam o cristianismo de ser machista,
deveriam olhar a atividade, a participação feminina nas sociedades influenciadas pelo cristianismo e confrontar com as sociedades budistas, com as sociedades confucionistas, com as sociedades muçulmanas. Deveria fazer esse paralelo e ver em quais sociedades as mulheres são mais protagonistas, em quais elas são mais submissas. Portanto, Paulo não era machista coisa nenhuma, era apenas um homem do seu tempo. Talvez alguém possa então dizer, mas ele disse que as mulheres deveriam estar caladas na igreja. Quando Paulo diz isso, há dois argumentos muito fortes para ele dizer. Primeiro, na sinagoga judaica, as mulheres não tinham direito à fala. Isso é uma regra do judaísmo. Portanto, o que Paulo estava tentando evitar era que o evangelho promovesse uma revolução social, causando então um maior choque entre os judeus. E essa é a recomendação dele, que se obedeça ao preceito da cultura judaica. O segundo ponto é que, em muitas culturas, as mulheres eram submissas a seus maridos. Na cultura grega era assim. Mas algumas, influenciadas pela liberdade cristã, por essa nova noção de igualdade, queriam promover uma revolução social. Paulo, então, preocupado com isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pede que essas mulheres estivessem caladas, que aprendessem com os maridos, primeiro porque essa era uma regra da sinagoga, segundo, porque não era objetivo do Evangelho promover uma revolução social. Por quê? Porque o Império Romano sempre esteve de antena ligadíssima para qualquer tipo de ideologia que promovesse qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de burburinho social. Tudo isso era punido na força das armas romanas. O cristianismo sofreu uma perseguição intensa, sem defender nenhum tipo de reforma social, de reforma política. Imagine se isso fizesse parte do seu receituário. O cristianismo reformou e revolucionou pelo exemplo, pela mudança das relações, pela mudança na tomada de decisão dos cristãos. Foi aí que ele legislou, foi aí que ele reformulou. E a partir do exemplo ele revolucionou o mundo. Portanto, Paulo não era machista, Cristo não era machista. Se você ouvir isso na universidade, se você ouvir isso na sua escola, não se incomode, deixe passar de lado, porque a Bíblia e os seus ensinamentos são, sem sombra de dúvida, o que mais dignificou uma mulher ao longo da história. Portanto, queridos, esse é o ensino de Paulo. Em Cristo não há macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.